Caro presidente, deputado Zé Henrique, senhores e senhoras deputadas, minha gente querida de Minas Gerais, é mais uma vez um prazer estar aqui na tribuna em defesa dos interesses maiores de nossa Minas Gerais, como, claro, de todo o povo mineiro. Senhor presidente, uns são os que plantam, outros os que colhem. Inicio esta minha fala citando esse provérbio porque ele bem ilustra a reflexão que desejo fazer nessa tarde, a propósito do artigo publicado no jornal Estado de Minas, edição do último domingo, de autoria do professor Marcos Sintra, intitulado Como o PT atrasou a competitividade. Peço licença, caro presidente Zé Henrique, para reproduzir alguns trechos desse artigo, pela sua objetividade da argumentação, pela justiça histórica que retrata e pela análise, por ciente que faz da realidade nacional, reúne todos os requisitos para a sua inserção nos anais dessa casa, o que desde já requeiro, meu caro presidente, e aqui está o requerimento. Diz o articulista Marcos Sintra: o PT se vangloriza dizendo que a inclusão de 30 milhões de pessoas à classe média é obra exclusivamente sua. Politicamente, o partido tem colhido frutos desse discurso. Porém, cumpre dizer que a redução da pobreza nos últimos anos só foi possível porque tudo começou a ser preparado no início dos anos 90, por meio de ações complementares de vários governos. Outro aspecto importante a ser colocado é que os petistas cometeram um grave erro ao não darem continuidade às reformas iniciadas 20 anos atrás. E hoje isso está comprometendo seriamente a competitividade da economia do país, colocando em risco os ganhos sociais dos últimos 10 anos. Faço questão, meu caro presidente Zé Henrique, senhoras e senhores deputados, de enfatizar essa lúcida manifestação do professor Marcos Sintra. Afinal, a história do Brasil não começou em 2003, cujo conteúdo vai de encontro da reiterada e sistemática advertência que tem sido feita em diferentes oportunidades pelo senador Aécio Neves e que nós, particularmente, temos buscado repercutir nessa casa pela sua pertinência, pela responsabilidade que pesa sobre nós, quando dos destinos de Minas, como também do Brasil, caro presidente. Aliás, as ações desenvolvidas nessa casa, na vanguarda das grandes discussões de interesse nacional, apontam para a oportunidade de a presidente Dilma chamar os governadores para negociar uma agenda de interesse dos estados e dos municípios, incluindo, claro, as dívidas estaduais e a revisão do sistema de ICMS, bem como as regras do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que, por força da discussão do Supremo Tribunal Federal, precisam ser definidas até o fim deste ano. E ainda os royalties dos minérios, cujo veto presidencial, senhoras e senhores, retira anualmente 300 milhões do nosso estado de Minas Gerais. Retira anualmente 300 milhões do nosso estado de Minas Gerais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as reflexões elaboradas no artigo dominical sintetizam a sucessão de providências e medidas que, plantadas com sacrifício e determinação em diferentes momentos de nossa história contemporânea, permitiram ao governo petista colher os frutos representados pelo desemprego em queda, a renda em alta e o aprimoramento dos programas de assistência social, cujos resultados são inegáveis. Mas justiça seja feita, senhoras e senhores. A abertura da economia foi iniciada no governo Collor, teve prosseguimento com as privatizações do governo Itamar, que também implantou o real e eliminou a hiperinflação. No governo do presidente Fernando Henrique, os avanços continuaram com a estabilidade econômica propiciada pelo Plano Real, os ajustes das contas públicas com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o regime de metas de inflação, o câmbio flutuante e a política de superávit fiscal, determinadas para a afirmação de conquistas contra as quais, diga-se de passagem,
o PT votou e pregou contra, dizendo, felizmente, reconhecendo como eficientes e que preservou todas elas no seu governo. Assim, continua o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas em seu artigo do último domingo. O PT encontrou um caminho pavimentado para implantar políticas sociais de grande envergadura. No governo Lula, os benefícios das privatizações, da abertura externa e da política de estabilidade macroeconômica dos anos anteriores deixaram tudo pronto para um amplo programa de redistribuição de renda, a grande bandeira petista. Infelizmente, a opção petista limita-se a renovar o deslumbre e, como que embriagado pela soberba, nada fazem para implementar as medidas necessárias à consolidação desses avanços. Mas agora, o país reclama, com inadiável urgência, uma nova etapa de mudanças estruturais que tornem a nossa economia mais competitiva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, afinal, os dados divulgados no primeiro semestre, que demonstram o recuo da participação da indústria nacional no PIB ao patamar de 1956, deputado Romeu Viegas, ano em que JK lançou o seu plano 50 anos em 5, exatamente para estimular o crescimento industrial do país, é a mais clara constatação desta realidade, deputado Gleicon Franco. Vivemos a ausência de uma política nacional eficiente em favor da indústria, que reclama urgente intervenção, não apenas pontual, mas da natureza conjuntural, melhor dizendo, sob pena de repetirmos as primeiras décadas do século passado, quando tínhamos o café como carro-chefe de nossas exportações. Hoje são as commodities e, por outro lado, importávamos de tudo, desde o automóvel até o pente para o cabelo. Por seu turno, o governo federal, desde 2008, vem adotando como remédio para o enfrentamento da crise mundial a redução da alíquota do IPI sobre diversos produtos, como fez recentemente com os veículos. Deputados. Perfeitamente, deputado. Só concluindo essa fala. Sem capacidade para desenvolver uma política econômica e industrial efetiva, o governo federal limita-se a promover dois atos. O primeiro deles é a concessão de isenções, mas apenas para os tributos que são compartilhados pela União, estados e municípios. Somente faz concessão. Fica o governo federal, assim, cada vez mais com recursos e os estados e municípios cada vez com menos. O segundo é o aumento das alíquotas dos tributos, mas apenas, vejam bem, daqueles não compartilhados com a União para os seus entes federados, como é o caso das contribuições do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Quer dizer, quando ele pode fazer concessão, ele faz com o IPI, que é o fator preponderante, o mais importante deles, na formação do bolo que reparte com os municípios. Quando ele não deixa de fazer concessão, aumenta as suas receitas, ele cria aquilo que só é representado para ele e que não é dividido com nenhum município e que no estado. É um governo que trabalha para si contra os estados e municípios. Com muito prazer, deputado, eu concedo a Vossa Excelência, um dos grandes nomes dessa casa, pela experiência na Câmara Federal, com certeza poderá e contribuirá muito com o nosso discurso e a nossa posição nessa tarde. Por favor. Meu caro líder Duarte Bechir, eu apenas quero cumprimentá-lo pela brilhante peça oratória que enriquece os quadros desta casa nesta tarde. Pena é que o plenário se encontra vazio, mas realmente Vossa Excelência traduz aquilo que nós estamos vivendo e que o Brasil está vivendo. Mas é impossível, meu caro líder, se nós não tivermos uma reforma tributária urgente. Essa reforma tributária, a reforma política, ela se enrola no Congresso Nacional há mais de 20 anos. Nós precisamos, sim, com urgência, de uma reforma tributária, de uma reforma política, para poder amenizar
parte das dificuldades por Vossa Excelência ditas nesta casa. Eu vou citar apenas um exemplo. Nada mais do que isso. Todos sabem que a receita, apenas 18% da receita que o governo federal arrecada é dividido com os estados e municípios. É possível uma cidade como Belo Horizonte ter um anel viário que tem aonde acontece acidente todo dia, ter uma 381 nas condições que tem, em uma cidade do porte de Belo Horizonte, ter uma meia dúzia de metros de metrô. Eu acho que aí já basta. Eu já disse tudo o que queria dizer, mas nós carregamos ainda a esperança de vermos um Brasil melhor, uma Minas Gerais que começou a mudar com o grande governador que nós tivemos, Aécio Neves, que muda hoje com competente governador, professor Anastasia, e que, com toda certeza, as mudanças por eles introduzidas já estão rendendo frutos para todos os mineiros e haverá, sem sombra de dúvidas, de continuar fazendo com que o sonho de todos nós possa se tornar realidade ainda num curto espaço de tempo. Encerrando, mais uma vez, me cumprimento pela brilhante peça oratória que enriquece este plenário nesta casa. Muito obrigado, meu caro líder. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rômio. E, caminhando para o final da nossa fala, eu dizia que, sem dúvida, as ações do governo é fazer graça com o chapéu alheio, como enfatizam recentes editoriais, publicados também no jornal Hoje em Dia, pois, ao reduzir o bolo arrecadatório do IPI, o reflexo negativo é imediato sobre a receita dos municípios e também dos estados. O resultado, senhoras e senhores, é menos recursos para a saúde, a educação, a segurança pública, entre outras inúmeras obrigações e ações que são exigidas dos estados e municípios, sobre as quais o governo federal se omite. Concluo, meu caro presidente, ilustre deputado Zé Henrique. Estou convidando o governo federal a responder às indagações do professor Marcos Sintra, que, assim como nós, defende investimento pesado em educação, sistema tributário justo, eficiência nos investimentos em infraestrutura, reformas estruturais e combate implacável à corrupção, pois somente com essas medidas poderemos retomar a competitividade e conduzir o Brasil à condição de país socialmente justo e plenamente desenvolvido. Com as minhas palavras, eu concluo dizendo que o modelo de Minas Gerais, que o choque de gestão, que as medidas tomadas por esse governo, como a de hoje, nesta manhã, em que vimos que parte da oposição, votando contrário às receitas de Minas Gerais, como quem poderia assim dizer, quanto pior, melhor, nós temos a clara noção de que o governo federal deve honrar os seus compromissos, valorizar os municípios, que são a célula máter da nossa sociedade e do nosso país, como que estão hoje, abandonados, esquecidos, relegados a um terceiro, quarto plano, pois os prefeitos atuais, sem condições de honrar os seus compromissos com o 13º, com as compras, com o custo da máquina pública pesado, lá o governo federal, quando encontrou 28 ministérios, estando hoje comportando 40 de 28 para 40. Lá tem muito dinheiro, que não é partilhado com os estados e municípios. Aqui falta. É preciso responsabilidade, é preciso que os olhos voltem para o Brasil, que não é somente governado por uma pessoa, mas é de responsabilidade de todos nós. E como mineiro, aqui estarei na defesa sempre presente por nosso Estado, pela nossa gente, pela independência daquilo que nós conquistamos e que não podemos perder. Muito obrigado, presidente.